O Hospital São Gabriel, em Florianópolis, acordava devagar. Era cedo. O som distante das ondas misturava-se ao barulho dos passos apressados e ao cheiro de café vindo da pequena copa. O vento entrava pelas janelas, trazendo o sal do mar e a calma de quem ainda acreditava que o dia podia ser leve. Helena Nogueira ajeitava o cabelo, colocava o crachá no bolso e respirava fundo. Mais um plantão, mais uma chance de cuidar. Ela gostava das manhãs, da luz entrando pelas cortinas brancas, do silêncio antes da correria, da sensação de poder fazer diferença na vida de alguém. Mas naquele dia o ar estava diferente. Os corredores estavam mais silenciosos do que o normal. E, quando Helena chegou à sala de enfermagem, encontrou Dona Toriza, a enfermeira-chefe, com um olhar curioso. "Você soube, menina?" perguntou ela. "Soube o quê?" respondeu Helena, colocando as luvas. "Tem médico novo chegando hoje, de São Paulo. Dizem que é o melhor da área, mas que perdeu o brilho." Helena riu, sem dar muita importância. "Perdeu o brilho? É, daqueles que curam corpos, mas esqueceram como curar o próprio coração." A frase ficou ecoando na cabeça dela. Pouco depois, o som dos passos firmes ecoou pelo corredor. Todos olharam. O homem que entrou usava jaleco branco impecável, mas o olhar carregava o cansaço de quem já viu demais. Era alto, moreno, de traços fortes e de uma solidão que parecia acompanhá-lo como sombra. "Bom dia", disse seco, sem sorrir. "Sou o Dr. Miguel Antunes." Dona Toriza se adiantou. "Seja bem-vindo, doutor. Essa é a enfermeira Helena. Vai trabalhar com o senhor na unidade de terapia intensiva." Miguel apenas assentiu, sem sequer estender a mão. "Espero que trabalhem com precisão. Eu não tolero erros." O tom firme, quase frio, cortou o ar. Helena apenas respondeu: "Calma. Aqui a gente também não tolera desistir." "Dou." Por um segundo, ele a olhou e naquele olhar algo se mexeu. Um pequeno incômodo, uma faísca, mas logo desviou o olhar e saiu, com a postura rígida de quem se protege do mundo. Mais tarde, na hora do almoço, Helena o encontrou sozinho no refeitório. Enquanto todos conversavam, ele lia relatórios. O café rafriou. Ela se aproximou, sorrindo. "Posso sentar?" Ele levantou o olhar, hesitou por um instante e respondeu: "Se quiser." O silêncio se instalou entre os dois, mas não era um silêncio ruim. Era o silêncio de quem carrega histórias demais. Helena tentou puxar assunto. "Florianópolis é diferente de São Paulo, né?" "Aqui é mais lento", respondeu ele. "Lento, N-N-O, sou mais humano", disse ela, olhando pela janela. Miguel a observou por um instante. "Você acredita mesmo nisso?" "Acredito. Acho que a pressa faz a gente esquecer que o coração também tem ritmo." Ele sorriu de leve. O primeiro sorriso, desde que chegou, mas foi rápido, quase imperceptível. Logo voltou à rigidez habitual. No final do plantão, Helena passou pela unidade de terapia intensiva e o viu de novo. Miguel estava ao lado da cama de um paciente idoso, monitorizando silenciosamente. O homem segurava a mão dele e dizia com voz fraca: "Doutor, o senhor parece cansado. Cuidar de tanta gente assim deve doer, né?" Miguel não respondeu, apenas apertou a mão do paciente e ficou ali parado. Helena observou da porta a menos e percebeu. Por trás da frieza havia dor. Dor antiga, guardada demais. Naquela noite, sozinha em casa, Helena escreveu no diário: "Hoje conheci um novo médico. Falam que ele não acredita mais na vida, mas eu vi nos olhos dele algo que ainda pulsa. Talvez ele só precise lembrar o que é ouvir o coração." Do outro lado da cidade, Miguel olhava o mar pela janela do quarto. O reflexo das luzes se misturava à lembrança do filho. O sorriso, o riso, o som do monitor que um dia parou de bater. E pela primeira vez em muito tempo, ele sussurrou para si mesmo:
Talvez ainda exista um jeito de voltar a sentir. Ela chegou para cuidar dos outros, mas acabaria curando o homem que já não acreditava em ser curado. Os dias seguintes correram como o tic-tac de um relógio esquecido no corredor. O Hospital São Gabriel seguia sua rotina, menos os plantões longos, o cheiro de álcool e café, as histórias que começavam e terminavam todos os dias. Mas, desde que o novo médico chegara, o ar parecia mais frio. Miguel Antunes era preciso, rápido, quase mecânico. Falava apenas o necessário, olhava sem se demorar. Os pacientes o respeitavam, os colegas o temiam. Helena o observava de longe, tentando entender como alguém podia ser tão bom com as mãos e tão fechado com o coração. Uma tarde, na unidade de terapia intensiva, um paciente idoso tossia forte. Helena ajustou o oxigênio, mediu a pressão e chamou: Dr. Miguel. A saturação caiu. Ele se aproximou, analisou os monitores e respondeu: sem emoção, aumente o fluxo. E não fale com ele agora, mas ele tá com medo. Às vezes, uma palavra ajuda mais que o remédio. Miguel olhou para ela. Sério, palavras não curam. Enfermeira, remédios curam. Helena não recuou. Então talvez o senhor esteja tratando a metade errada dos pacientes. Por um instante, o silêncio foi tão pesado que parecia ocupar todo o ar da sala. Mas ao invés de responder, Miguel simplesmente voltou para a prancheta e anotou algo. Quando saiu, ela percebeu os ombros dele tremiam levemente. Ou de raiva, de cansaço. Naquela noite, o hospital ficou em silêncio. Chovia lá fora e o som das gotas batendo nas janelas era a única música. Helena fazia ronda e o encontrou no corredor, sozinho, sentado num banco de metal, olhando o chão. A luz fria do corredor deixava o rosto dele meio pálido, meio perdido. Não vai descansar, doutor? Perguntou ela, gentilmente. Não consigo dormir em lugares que tem tanto silêncio. Silêncio assusta. Assusta quando a gente sabe o que ele esconde. Helena se sentou ao lado dele, sem pedir permissão. Sabe o que aprendi com os pacientes? O silêncio não é inimigo. Às vezes, é só o jeito que a alma tem de pedir para ser ouvida. Miguel não respondeu. Ficou olhando para frente, as mãos entrelaçadas. Depois de um tempo, murmurou: Você acredita em Deus, Helena? Acredito. Mas acho que ele fala baixinho. Por isso, a gente precisa aprender a escutar. Miguel respirou fundo e um pequeno sorriso escapou. O primeiro verdadeiro. Mas logo ele voltou ao mesmo semblante sério e disse: Você fala demais, enfermeira. E o senhor fala de menos, doutor. Os dois riram e pela primeira vez o silêncio daquele corredor pareceu mais leve. Na manhã seguinte, Dona Teresa encontrou Helena sorrindo enquanto preparava o café. O que aconteceu? Menina, tá com esse brilho nos olhos. Nada, Dona Teresa. É só que, às vezes, o silêncio também cura. A mais velha riu. Então, continua falando, que esse hospital está precisando disso. Mais tarde, no final do turno, Miguel passou pela enfermaria. Não disse nada, apenas deixou uma pequena folha sobre a mesa de Helena. Ela abriu e leu: Remédios curam, mas talvez palavras ajudem o remédio a funcionar. Helena sorriu, dobrando o bilhete com cuidado, e pensou: ele ainda não acredita, mas o coração dele já começou a responder ao tratamento. Naquela noite, o mar estava calmo. Do alto da janela, Miguel olhava as luzes da cidade refletidas na água e se perguntou, pela primeira vez em muito tempo, se talvez a vida ainda tivesse alguma coisa bonita a oferecer. Ela falava com o coração. Ele respondia com o silêncio. E entre os dois nascia algo que nem a medicina conseguia explicar. Naquela manhã, o hospital estava mais silencioso que o normal. O céu nublado e o som da chuva fina faziam o tempo parecer mais lento, mais denso. Helena caminhava pelos corredores com uma prancheta na mão e uma música suave nos pensamentos. De repente,
ouviu uma gargalhada vinda do fim do corredor. Um som raro ali dentro. Curiosa, seguiu o barulho até o quarto 203. Lá encontrou um menino de uns 10 anos, pequeno, magro, mas com um sorriso enorme. Ele estava sentado na cama, cercado de papéis coloridos e lápis de cera. Bom dia, campeão! E esse sorriso todo? Perguntou Helena, sorrindo de volta. O menino levantou os olhos, travessos. Bom dia, enfermeira! Tô desenhando o coração do doutor mal-humorado. Helena riu. Surpresa, doutor mal-humorado? E quem seria esse? O doutor Miguel, disse o menino. Ele passa aqui todo dia e nunca sorri. Acho que o coração dele está doente. Eu tô tentando desenhar um novo para ele. Helena ficou olhando o desenho. Era um coração grande, com curativos coloridos e uma frase escrita com letra infantil. Para consertar, é só acreditar. Ela sentiu um nó na garganta. Qual é o seu nome, campeão? Lúcio. E o que você tem, Lúcio? Leucemia, bem, meu cabelo caiu, mas a mamãe diz que é para ele nascer mais bonito. Helena se sentou ao lado da cama. Você é corajoso, Lúcio. Sou nada. Eu só não quero deixar de sorrir, porque o sorriso é o último remédio que a gente tem naquele instante. Helena percebeu que aquele menino era mais sábio do que muito adulto. Mais tarde, Miguel entrou no quarto para checar os exames. O menino, ao vê-lo, abriu um sorriso enorme. Doutor mal-humorado. Fiz um presente para o senhor. Miguel franziu a testa. Doutor o quê? Mal-humorado. Repetiu Lúcio, rindo, mas agora não vai mais ser. Olha aqui, ele estendeu o desenho. Um coração remendado, com fitas coloridas e um pequeno sol no canto. Miguel olhou sem reação. O que é isso, garoto? É o seu coração novo. O velho tá cansado, né? Esse aqui é mais feliz. Helena, que observava da porta, conteve o riso e o choro ao mesmo tempo. Miguel ficou alguns segundos em silêncio, sem saber o que dizer. Depois, dobrou o papel com cuidado e colocou no bolso do jaleco. Obrigado, Lúcio, disse, baixo, quase num sussurro. O menino respondeu, animado, de nada. Agora o senhor tem que usar ele para sorrir. Tá bom? Miguel virou as costas, mas Helena percebeu. Pela primeira vez, o olhar dele não era frio. Era vulnerável. Mais tarde, no café do hospital, Helena o encontrou novamente. Ele estava sentado, olhando o desenho. Bonito, não é? Disse ela, puxando a cadeira. Esse garoto é diferente. Ele lembra o senhor do que é viver. Miguel respirou fundo. Lúcio vai morrer, Helena. Todos nós vamos, doutor, mas ele vai viver até o último segundo. E isso é o que o torna mais forte do que a doença. Miguel ficou em silêncio. Aquelas palavras o atingiram mais do que ele queria admitir. Naquela noite, Helena foi visitar Lúcio antes de ir embora. Ele estava dormindo, abraçado a um urso de pelúcia e ao desenho. Na mesinha, ao lado da cama, ela viu outro papel, dobrado. Curiosa. Abriu, era uma carta com letra trêmula. Ele havia escrito: se o Dr. Miguel não tiver ninguém para cuidar dele, a enfermeira Helena pode cuidar. Ela tem um coração gigante. Cabe todo mundo dentro. Helena sorriu entre lágrimas. Apagou a luz, saiu devagar e pensou: tem crianças que não vieram para ser salvas. Vieram para salvar os outros. Do outro lado do hospital, Miguel ainda estava acordado. Pegou o desenho do bolso, abriu e observou o coração colorido. Encostou na janela e murmurou: para consertar, é só acreditar. E, sem perceber, sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Foi um menino doente que curou o médico. E naquele quarto 203,
O coração que ele achava perdido voltou a bater. O dia amanheceu cinza. O céu, pesado, parecia anunciar que algo ruim estava por vir. No Hospital São Gabriel, o ar era tenso e o som das máquinas, na unidade de terapia intensiva, soava mais alto que o normal. Helena percebia, o clima havia mudado. Miguel estava diferente desde cedo. Andava apressado, os olhos fundos, a testa franzida. Mal falava com os colegas. Era como se o peso do mundo tivesse voltado para os ombros dele. Na sala 204, um paciente jovem, menos Marcos, 27 anos, lutava contra uma parada cardíaca. Ele havia sido operado na véspera. Helena e Miguel estavam ali, lado a lado, tentando reanimá-lo. Adrenalina, agora, grita o... Helena passou o frasco, rápida. O monitor apitou. Os segundos pareciam eternos. 1, 2, 3 choques. Nada. Miguel tentou de novo. Vamos, Marcos. Respira. O som do monitor parou. Lina, reta, aquele sil, enciu. O que ele mais temia menos. Tomou conta da sala. Helena olhou para ele, vendo a luta no olhar. Mas Miguel apenas largou o desfibrilador. Deu um passo para trás e ficou parado, respirando com dificuldade. Hora da morte. 10h37. Murmurou, com a voz rouca. Saiu da sala antes que alguém dissesse qualquer coisa. Lá fora chovia. A chuva caía pesada, lavando o chão do pátio, pingando pelas janelas. Miguel caminhou até a área externa do hospital. Parou sob o toldo e olhou o céu. O jaleco estava encharcado, mas ele não se importava. As mãos tremiam. O peito doía. E finalmente ele deixou as lágrimas caírem menos discretas, quase escondidas. Helena o encontrou ali, parado, imóvel. Por um instante ficou sem saber se devia se aproximar, mas depois deu 2 passos e disse baixinho: doutor. Ele não respondeu, apenas olhou para a frente, o olhar perdido. Eu fiz tudo certo, Helena, eu sei. E mesmo assim, ele morreu. Isso acontece, Miguel, mas não devia... disse, apertando os punhos. Não comigo. O som da chuva cobria as pausas entre as palavras. Miguel respirava fundo, tentando conter algo que há muito tempo segurava. Helena deu mais um passo, ficando ao lado dele. O Senhor não é Deus. Miguel, nem precisa ser. A vida não é só salvar. Às vezes é saber perder sem deixar de sentir. Ele virou o rosto para ela, os olhos marejados. Eu cansei, Helena. Cansei de perder meu filho, meus pacientes, minha fé. A voz dele falhou. Foi então que Helena fez o que nunca tinha feito. O abraçou. Não foi um abraço de pena. Foi um abraço de quem reconhece a dor do outro, porque já sentiu também. Miguel demorou para reagir. Primeiro ficou rígido, depois cedeu. E pela primeira vez chorou nos braços de alguém. A chuva continuava caindo, mas parecia mais suave. O mundo, por um instante, ficou em silêncio. Apenas o som do coração dos dois batendo. Um tentando lembrar o outro que ainda estavam vivos. Helena sussurrou: quando a gente chora, o coração volta a respirar. Deixa ele respirar, doutor. Miguel fechou os olhos, exausto. E naquele abraço algo se partiu, mas ao mesmo tempo... algo se reconstruiu, não com palavras, mas com o simples ato de ser humano. Mais tarde, já de volta à sala, Helena encontrou o crachá dele sobre a mesa. Do outro lado, preso com fita adesiva, estava o desenho de Lúcio, o coração colorido com curativos. E, no verso, uma frase escrita à mão por Miguel. Acho que estou começando a acreditar de novo. Helena sorriu com lágrimas nos olhos. E ao olhar pela janela, viu o céu abrir devagar. O sol, tímido, voltava a brilhar entre as nuvens. Naquele dia, ele perdeu mais um paciente, mas ganhou algo que já achava impossível: um abraço que curava sem remédio. O hospital estava tranquilo naquela tarde. Depois da tempestade dos últimos dias, a cidade parecia respirar em paz. Os corredores cheiravam a café e a desinfetante, e o som distante das ondas entrava pelas janelas abertas.
Helena arrumava a sala dos prontuários, quando notou algo diferente sobre a mesa de Miguel, um pequeno envelope caído no chão. Devia ter escorregado de uma pasta antiga. Ela se abaixou para pegar e viu o nome escrito à mão com uma letra firme, mas trêmula, para Gabriel. Helena hesitou. Não queria ser invasiva, mas aquele nome, ela se lembrava, numa das poucas conversas sinceras, Miguel mencionara o filho, o menino que perdera aos 8 anos por uma doença cardíaca rara. Gabriel, ele dissera, meu pequeno milagre que não ficou, as mãos dela tremiam. Abriu o envelope com cuidado. Lá dentro havia uma carta amarelada, escrita em papel simples. A caligrafia era dele, forte, contida, mas com linhas que revelavam emoção. Helena começou a ler. Filho, faz tempo que o papai não escreve. Desde que você se foi, as palavras perderam o sentido. Tento curar as pessoas, mas é como se o meu coração tivesse ficado na cama daquele hospital, junto com o seu. Às vezes, acho que ainda ouço o som do seu riso pelos corredores. Outras, o silêncio é tão alto que me faz querer desistir. Se Deus me deu o dom de curar, por que não deixou eu te salvar? Hoje tentei sorrir para um paciente. Falhei, mas talvez amanhã eu consiga. Com amor. Seu pai. Helena deixou a carta cair no colo. As lágrimas escorreram antes que pudesse impedir. Ali estava o homem por trás do médico frio, o pai por trás do profissional perfeito, a dor por trás do silêncio. Ela percebeu que Miguel não era distante por escolha. Era um sobrevivente tentando não sentir demais. Horas depois, quando Miguel entrou na sala, ela ainda estava lá, menos com a carta nas mãos. Ele parou na porta, o olhar tenso. Onde encontrou isso? Caiu da sua pasta. Disse ela, baixinho. Desculpa, eu não devia ter lido. Miguel respirou fundo por um momento. Pensou em brigar, mas não conseguiu. A voz saiu fraca. Não tem problema. Acho que já não dá para esconder o que sobrou de mim. Helena se aproximou. Devagar. Miguel, o Senhor nunca parou de ser pai. Só esqueceu de deixar o coração continuar vivendo. Ele desviou o olhar. Eu tentei. Mas quando perdi o Gabriel, perdi a parte boa de mim. Então talvez seja a hora de encontrá-la. Ele sorriu de leve, um sorriso triste, mas sincero. E onde eu procuraria isso? Helena respondeu sem hesitar. Nos corações que ainda batem perto do seu, o silêncio tomou conta da sala. Do lado dela fora o sol. Começava a se pôr, colorindo o céu de laranja. Helena dobrou a carta e devolveu ao envelope. Ele era um menino feliz, não era? Miguel assentiu. Tinha o dom de transformar tudo em esperança, até a dor. Helena colocou a mão sobre o peito dele, suavemente. Então, o Senhor não precisa carregar culpa, porque ele ainda vive nisso aqui. Disse, apertando levemente o coração dele. Miguel fechou os olhos e, pela primeira vez, o peso que o acompanhava há anos pareceu diminuir. Naquela noite, sozinho em casa, ele abriu a caixa onde guardava as lembranças do filho, um desenho, uma pequena pulseira hospitalar e as cartas nunca enviadas. Pegou uma folha nova e começou a escrever. Filho, hoje alguém me lembrou que ainda há vida depois da dor. Ela tem o nome de Helena e de algum jeito acho que foi você quem a mandou. Dobrou o papel, colocou no envelope e sorriu. Um sorriso cheio de saudade, mas também de gratidão. Ela descobriu as cartas que ele escondia do mundo. E ele descobriu que o amor, quando é verdadeiro, nunca se perde, só muda de forma e continua curando em silêncio. A madrugada caiu sobre o hospital como um cobertor pesado. O vento soprava pelas janelas, fazendo as cortinas balançarem de leve. O relógio marcava 2 da manhã, quando o alarme do quarto 203 soou. Helena foi a primeira a chegar. O monitor cardíaco piscava em vermelho. O nome na pulseira era o mesmo que ela aprendeu a amar como se fosse um filho.
Lúcio, saturação caindo! Gritou um dos enfermeiros. Helena manteve a calma. Chama o Dr. Miguel agora. Em segundos, ele entrou na sala, ainda com o jaleco aberto, os olhos tensos. O que aconteceu? Parada respiratória. O sistema imunológico não reagiu ao novo medicamento. Miguel respirou fundo, tentando controlar o pânico que crescia no peito. A lembrança de outro hospital, outro quarto, outro menino, seu filho, o golpeava como uma ferida aberta. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Helena colocou a mão sobre o braço dele e disse: firme, olha para mim, Miguel. Esse menino precisa de você agora, não do homem que desistiu. Aquelas palavras cortaram o medo em dois. Durante 2 horas, lutaram. O som dos monitores, o ritmo das máquinas, o suor escorrendo. Miguel guiava os procedimentos com precisão e Helena o acompanhava em sincronia perfeita. Nenhuma palavra, apenas a confiança muda entre 2 corações tentando salvar o mesmo sonho. Quando o relógio marcou 4 da manhã, o silêncio tomou a sala. O monitor ficou estático, a linha reta piscando. Helena olhou para Miguel, os olhos dele marejados, as mãos tremendo. Por um instante, ele pareceu desabar. Mas antes que desistisse, ela sussurrou: Miguel, respira, respira. De novo, ele fechou os olhos e iniciou a massagem cardíaca. Vamos, Lúcio, não agora, garoto. Você prometeu me ensinar a sorrir. As lágrimas começaram a cair, misturadas ao cansaço. Helena ao lado repetia como uma oração: mais uma, Miguel, só mais uma. E então, de repente, um bip. Depois, outro. A linha reta virou pulso. O monitor voltou a piscar. O coração de Lúcio estava batendo. Helena soltou o ar que não sabia estar prendendo. Miguel encostou as mãos no rosto e, pela primeira vez em anos, deixou o choro vir livre, sem medo de quem via. Ela se aproximou e o abraçou. Um abraço forte, cheio de alívio e amor. Você conseguiu, disse ela, com a voz trêmula. Não, nós conseguimos, respondeu ele. Mas o que foi isso? Helena sorriu entre lágrimas. Foi a vida dizendo que ainda acredita na gente. Horas depois, o sol começou a nascer. As janelas do hospital se tingiram de dourado. Lúcio dormia tranquilo, o rosto sereno, o coração batendo devagar e firme. Helena e Miguel o observavam em silêncio. Sabe o que eu acho? Disse ela. O quê? Os milagres não acontecem lá em cima. Eles acontecem aqui. Nas mãos que não desistem, nos olhos que acreditam, nas pessoas que ficam. Miguel olhou para ela, e naquele olhar não havia mais frieza, nem culpa. Havia gratidão e algo novo, leve, inesperado, algo que ele não sentia há anos. Paz, ele tocou o ombro dela, devagar. Helena, se você não estivesse aqui esta noite, eu teria desistido. Ela respondeu com um sorriso suave. Então, ainda bem que o destino não me deixou ir embora. No fim do plantão, antes de sair, Helena passou novamente pelo quarto 203. Lúcio estava acordado, fraco, mas sorrindo. Oi, enfermeira, disse ele com voz baixinha. Oi, campeão. O doutor sorriu para mim hoje. Acho que o coração novo funcionou, né? Helena riu e os olhos dela brilharam. Funcionou? Sim, Lúcio. Funcionou direitinho. Naquela noite, Miguel ficou no hospital até mais tarde. Foi até a janela e observou o mar menos calmo, sereno, refletindo as luzes da cidade. Pegou do bolso o desenho antigo de Lúcio, o coração remendado com curativos coloridos, e o colocou na parede do UTI. Abaixo, escreveu uma frase: alguns milagres não são vistos. São sentidos menos no momento em que o coração volta a acreditar. E, enquanto o vento soprava pela janela, ele sorriu. Não o sorriso de um médico satisfeito, mas o de um homem que finalmente lembrava o que era viver. Aquela noite não foi sobre vencer a morte. Foi sobre lembrar que o amor é o único remédio que faz o coração voltar a bater.
O sol da tarde entrava pelas janelas do hospital, tingindo o corredor de um dourado tranquilo. Helena terminava um curativo quando viu algo mudar no ar, o tipo de silêncio que vem antes de uma lembrança dolorosa. Dona Torisa entrou devagar, com um olhar cuidadoso. Helena, o Dr. Miguel, recebeu uma visita, parece que é importante. Quem é? Uma mulher, elegante, chegou de São Paulo. Helena sentiu o coração apertar, mas não disse nada, apenas assentiu e continuou seu trabalho. Poucos minutos depois, ela passou pelo corredor e viu Miguel parado perto da recepção. Frente dele, uma mulher de cabelos castanhos bem penteados, salto alto, perfume caro, falava baixo, mas firme. Era Laura, a ex-esposa de Miguel. Você parece diferente, disse ela, observando-o. Mais leve. Miguel respirou fundo. Acho que o tempo muda a gente. Laura suspirou. Faz tempo demais, Miguel. E mesmo assim, eu ainda penso em você, Helena. Parada ao longe, escutava as palavras com o coração batendo rápido. Não de ciúme, mas de medo, menos medo de Vielo se perder outra vez no passado que o feriu. Laura, respondeu Miguel, não é o tempo que cura, é o que a gente faz com ele. E o que você fez com o seu Miguel? Virou um médico solitário, enterrado num hospital pequeno, no meio do nada? Eu aprendi a respirar de novo. Ela riu com amargura. Respirar? Respirar? Isso não é viver. Miguel olhou para ela e o olhar dele era calmo, tão calmo que Laura se confundiu. Viver, Laura, é olhar alguém e não sentir culpa, é poder cuidar sem medo de perder. É acordar e sentir que o coração ainda tem um propósito. Ela ficou em silêncio. Então, sem perceber, Helena deu um passo à frente. Miguel anotou e o olhar dos dois se encontrou. Laura percebeu e foi ali que entendeu. O que ela procurava em Miguel já não existia mais. Ele havia encontrado um novo modo de amar. Então é ela, disse, num sussurro. Miguel não respondeu, mas o silêncio foi a confirmação mais honesta. Laura sorriu, triste. Sabe, Miguel, eu achava que o amor morria quando a dor chegava, mas acho que ele só muda de endereço. Talvez, respondeu ele. Sereno, o meu ficou aqui. Quando ela foi embora, Helena permaneceu quieta por um tempo. Miguel se aproximou, sem saber o que dizer. Você ouviu tudo, não é? Ouvi, respondeu ela. Mas o que importa é o que ficou. Ele abaixou o olhar, envergonhado. Eu nunca quis que você se sentisse menor por causa do meu passado. Helena sorriu, com ternura. O passado não me assusta, Miguel. Só tenho medo de ver você preso nele. Por alguns segundos, o silêncio se instalou. Mas dessa vez não doía. Era um silêncio que dizia: eu entendo. Miguel pegou a mão dela, devagar. Helena, obrigado por ficar, mesmo quando o mundo me deixou. Eu não fiquei por pena, Miguel. Fiquei porque vi algo em você que nem você via. E o que foi? Vida! Ele riu, com o olhar marejado. Então talvez eu ainda tenha jeito. Sempre teve, respondeu ela. Naquela noite, Helena escreveu no diário. Hoje o passado bateu a porta, mas o coração dele não abriu. Às vezes, a cura não é esquecer, é conseguir olhar para trás sem sangrar. Do outro lado, Miguel olhava pela janela do quarto 203, onde Lúcio dormia tranquilo. Pegou o desenho do menino, o coração remendado, e sorriu. O passado já doeu demais, murmurou. Agora é hora de deixar o amor fazer o resto. Ela não precisou apagar o passado dele. Só acendeu luz suficiente para que ele voltasse a enxergar o presente. O hospital estava tranquilo naquela manhã. As janelas abertas deixavam entrar o cheiro do mar e o som distante das gaivotas. Helena caminhava devagar pelos corredores, observando os rostos conhecidos, os pacientes que já chamavam seu nome com carinho. Aquela era sua casa menos ou, pelo menos, havia se tornado. Mas a vida
Às vezes, gosta de testar quem finalmente encontrou paz. No meio da tarde, uma carta chegou para ela. Veio de São Paulo, do antigo hospital onde trabalhara antes de vir para Florianópolis. Convite para a coordenação de enfermagem menos Hospital Universitário Santa Helena. Helena leu 2 vezes. Era uma proposta importante. Salário alto, estrutura moderna, prestígio, tudo o que ela sonhara um dia, antes de entender que nem toda realização tem endereço. Dona Torisa, ao ver o semblante pensativo da enfermeira, perguntou: notícia boa? Helena sorriu, sem alegria. Depende do que o coração acha disso. E o que ele acha? Acho que ainda não sei. À noite, ela foi até a varanda do hospital. O vento trazia o cheiro da chuva que se aproximava. Miguel estava lá, olhando o horizonte, o mesmo olhar, distante de sempre, mas agora com um brilho diferente, pensando na vida. Perguntou ela sempre, mas hoje acho que ela está pensando em mim também. Ela sorriu. Então, aproveita, doutor. Ela não costuma mandar recado 2 vezes. Miguel a olhou por um instante e percebeu o envelope em sua mão. Carta de Carta de São Paulo, respondeu ela, baixando o olhar. Vão de levar de volta. Estão tentando. O silêncio que veio depois foi longo, denso. Ele se virou encarando-a. E você quer ir? Não sei, Miguel. Lá é onde a carreira cresce. Aqui é onde a alma descansa. Miguel respirou fundo, tentando esconder o que sentia. Você merece o mundo, Helena. Mas o mundo, às vezes, é grande demais para caber no coração da gente. Ela olhou para ele e naquele olhar estava tudo: a dúvida, o afeto, o medo de perder e a coragem de ficar. Nos dias seguintes, Helena andava distraída. Entre um curativo e outro, olhava o relógio, como se o tempo tivesse virado um lembrete de que as decisões não esperam. Miguel, por sua vez, evitava o assunto, falava pouco, mas os olhos diziam tudo. Até que certa noite ela o encontrou no quarto 203, sentado ao lado da cama de Lúcio, que dormia. O menino, agora em recuperação, ainda era o elo invisível entre eles. Você vem visitar o Lúcio até de madrugada? Perguntou Helena, com um sorriso cansado. Ele me lembra que ainda dá para começar de novo todo dia. E o senhor vai começar de novo também? Miguel ficou em silêncio. Depois levantou o olhar e perguntou, quase num sussurro: você vai embora, não vai? Helena respirou fundo. Eu pensei agora eu só penso no que deixaria para trás. Miguel deu um passo à frente. O som do mar entrava pelas janelas, misturado ao barulho das máquinas. Helena, já perdi tudo o que amei por medo de dizer o que sentia. Não quero cometer o mesmo erro com você. Ela o olhou, surpresa. Miguel, ele interrompeu, não estou pedindo para você ficar por mim. Mas se o que te prende aqui for paz, então saiba que o meu coração é um lugar tranquilo para descansar. Helena fechou os olhos. Por um momento, o mundo inteiro pareceu parar. A chuva começou a cair lá fora menos suave, como se lavasse o peso do ar. Ela abriu os olhos e respondeu, então talvez o meu lugar seja mesmo aqui. Miguel sorriu, um sorriso cheio de vida, cheio de alívio. O tipo de sorriso que nasce quando alguém finalmente entende que o amor não é prisão, é porto. Naquela noite, Helena escreveu em seu diário: eu achei que precisava escolher entre ficar e ir, mas entendi que o que importa não é o lugar onde a gente trabalha, e sim o lugar onde o coração volta a bater com calma. E, do outro lado da cidade, Miguel também escreveu algo em um papel simples que deixaria no bolso do jaleco dela na manhã seguinte. Alguns corações não precisam de promessas, só precisam de companhia. Ela achava que precisava escolher um destino, mas descobriu que o amor não prende, ele apenas mostra onde a alma quer ficar. O sol nasceu tímido, iluminando as janelas do Hospital São Gabriel com um tom dourado.
O cheiro de café fresco se misturava ao de maresia. Era um novo dia, simples, comum, mas de alguma forma diferente. Helena chegou cedo. Trazia um sorriso leve, daqueles que não precisam de explicação. Cumprimentou Dona Torisa, trocou o avental e começou o plantão como sempre fazia. Mas por dentro sabia, tinha escolhido ficar. No bolso do jaleco, o bilhete de Miguel. A letra firme, a mensagem curta. Alguns corações não precisam de promessas, só precisam de companhia. Ela leu de novo com o mesmo calor de quando encontrou e sorriu. Lá fora, o mar estava calmo. Miguel caminhava pela orla antes do trabalho, como vinha fazendo nos últimos dias. O som das ondas batendo nas pedras o fazia lembrar de Helena menos do jeito que ela falava das coisas simples, do modo como via beleza até no silêncio, quando chegou ao hospital. Ela já estava na ala pediátrica, ajudando Lúcio a pintar. O menino ria, concentrado, com o rosto manchado de tinta. Miguel parou na porta, observando a cena. Por um instante, achou que o tempo tivesse voltado, que o riso do garoto, misturado à luz do sol, era o som mais bonito que já ouviu. Doutor, gritou Lúcio, animado, a gente tá pintando o coração do senhor. Miguel riu, encostando na porta. De novo, mas ele acabou de sarar. A gente quer deixar mais colorido, respondeu o menino. Sério, para ele não esquecer de sorrir. Helena olhou para Miguel e o olhar dele se encontrou por um instante que pareceu eterno. O tipo de instante que não precisa de palavras. Mais tarde, na hora do almoço, os dois foram para a varanda. O vento vinha do mar, leve, morno. Helena segurava uma xícara de café e Miguel observava o horizonte. Faz tempo que eu não via o senhor tão calmo, disse ela. Acho que aprendi com você, comigo? Você me ensinou que o silêncio não é ausência, é espaço para sentir. Helena olhou para ele, sorrindo. E o que o senhor sente agora, doutor? Miguel respirou fundo. Sinto que, pela primeira vez, eu não estou sozinho. Ela desviou o olhar, o coração batendo rápido. E isso assusta? Assusta, mas é um medo bom. O tipo de medo que lembra a gente que ainda está vivo. Os dois rirão. E naquele momento o riso deles se misturou ao som do mar, suave, natural, como se o universo inteiro respirasse junto. Ao cair da noite, o hospital ficou mais calmo. Helena estava no quarto 203, lendo uma história para Lúcio dormir. Miguel chegou devagar, encostou na porta e observou. Ela lia baixinho, com a voz serena, e o menino, já sonolento, segurava sua mão. Era uma cena simples, mas Miguel sentiu algo crescer dentro dele, menos algo que não era dor, nem saudade. Era amor. Era amor. Amor sereno, maduro, que não precisa prometer nada além de estar presente. Quando ela terminou a história, o menino já dormia. Miguel se aproximou. Você tem um dom, Helena. Qual? Fazer o coração da gente lembrar que ainda sabe bater. Ela sorriu, emocionada. Então acho que a medicina falhou, doutor. Porque o senhor sempre achou que curava os outros. Mas quem curou o senhor foi o amor. Miguel riu baixinho. E quem disse que amor não é medicina? Naquela noite, quando todos dormiam, Helena caminhou até o terraço do hospital. O céu estava limpo, as estrelas refletiam no mar. Miguel subiu alguns minutos depois. Ficaram lado a lado, em silêncio. Sabe o que mais gosto daqui? Disse ela. O quê? O som do mar. Ele me lembra que tudo vai e volta, e que o que é para ficar sempre encontra o caminho. Miguel pegou a mão dela, devagar. Então acho que eu encontrei o meu caminho. Ela apertou a mão dele sem dizer nada. O vento passou por entre eles, e naquele toque simples, firme e sereno, estava a resposta que o destino esperava. Na manhã seguinte, o hospital despertou com luz e risadas. Lúcio corria pelos corredores, sorrindo com um desenho novo nas mãos. Mostrou para todos. Orgulhoso, era o mar, o sol,
e 2 figuras de mãos dadas. Abaixo, em letras coloridas, estava escrito: o médico e a enfermeira que ensinaram o amor a respirar. Helena leu, riu e olhou para Miguel, que observava de longe. Ele sorriu de volta, menos, e ela entendeu. O amor não era promessa, nem futuro. Era ali, naquele instante, no retorno àquilo que sempre esteve dentro deles. Ela ficou e ele aprendeu a não deixar mais ninguém ir. E entre o mar e o silêncio, o amor finalmente encontrou o seu lugar para morar. Um ano se passou. O tempo, que antes parecia demorar para andar, agora caminhava em paz, menos devagar, mas cheio de vida. O Hospital São Gabriel continuava o mesmo. As paredes brancas, o cheiro de café e o som das ondas chegando pelas janelas. Mas quem passava por ali percebia algo diferente. O ar era mais leve, as pessoas sorriam mais e, talvez sem saber, tudo começou no dia em que uma enfermeira decidiu ficar. Helena agora coordenava a enfermagem, trabalhava com a mesma doçura, o mesmo cuidado de sempre, mas com uma tranquilidade nova, menos a de quem não carrega mais saudade, e sim gratidão. Miguel, por sua vez, continuava atendendo, ainda sério, ainda concentrado, mas os olhos dele, olhos, agora tinham um brilho que só aparece quando o coração, depois de tanto tempo, aprende a descansar. Lúcio também seguia firme. Cresceu um pouco, ganhou mais energia e continuava frequentando o hospital, não como paciente, mas como visitante querido. Trazia desenhos coloridos, doces e um sorriso que iluminava os corredores. Um desses desenhos, colado na parede da TI, tinha o título O Amor que Ficou. Naquela manhã, Helena e Miguel estavam no refeitório tomando café. Dona Teresa se aproximou, sorrindo. Vocês dois estão diferentes. Helena riu. Diferentes como mais serenos, como quem aprendeu a respirar junto. Miguel olhou para Helena e respondeu: acho que é isso mesmo, Dona Teresa. Respirar junto é o segredo de tudo. A velha enfermeira sentiu, emocionada. E eu, achando que o segredo era o café, os três riram. Mais tarde, o hospital ficou agitado. Uma pequena cerimônia seria feita, a inauguração da nova ala pediátrica, menos um sonho antigo de Helena e Miguel. As crianças agora teriam um espaço mais colorido, com desenhos nas paredes e janelas de vidro de frente para o mar. Quando o diretor pediu para que Miguel dissesse algumas palavras, ele subiu ao pequeno palco improvisado e respirou fundo. Eu não sou bom com discursos. Começou com um sorriso tímido, mas há um ano eu descobri que curar não é apenas salvar vidas, é permitir que o amor encontre espaço dentro da gente. E, quando isso acontece, até o silêncio vira cura. O aplauso foi imediato. Helena, de longe, observava menos, e o olhar dela dizia tudo o que o coração sentia. Orgulho, ternura, amor. No final da tarde, o sol se punha sobre o mar. Helena e Miguel caminharam até o terraço do hospital, onde o vento trazia o cheiro salgado das ondas. Lúcio corria à frente, rindo, com os cabelos bagunçados. Helena parou por um instante e olhou o horizonte. Sabe, Miguel, quando eu cheguei aqui, achei que vinha para recomeçar, mas hoje entendo que eu vim para aprender a ficar. Miguel segurou a mão dela devagar. E eu achei que nunca mais ia amar, mas hoje sei que o amor não acaba quando alguém vai embora. Ele continua, disfarçado de novas pessoas, novos dias, novas chances. Helena sorriu, emocionada. Então foi o amor que ficou? Não, respondeu ele, olhando nos olhos dela. Foi a gente que ficou. O silêncio que veio depois foi bonito, o tipo de silêncio que não pede palavras, porque o coração já entendeu tudo. O sol, lá no fundo, mergulhava no mar, e o reflexo dourado iluminava os três menos a enfermeira, o médico e o menino que os uniu. À noite, antes de dormir, Helena abriu o diário pela última vez e escreveu:
Algumas pessoas entram na nossa vida para curar o corpo, outras para curar a alma. E quando o amor faz morada, a dor não vai embora menos. Ela aprende a ficar quietinha, observando a beleza do que sobrou. Fechou o caderno, apagou a luz e sorriu. Do outro lado da cidade, Miguel fazia o mesmo. Na parede do quarto, o desenho de Lúcio ainda estava lá. Um coração grande, colorido, com um pequeno sol no canto, e abaixo uma frase escrita com letra infantil para consertar. É só acreditar. Ele era o médico que não acreditava mais na vida. Ela, a enfermeira, que curava com o coração, e juntos descobriram que o verdadeiro milagre não estava nas mãos. Estava no amor que ficou.